Και επειδή πάντα με μαντινάδα ξεκινούμε, απόψε έχω να σας πω ότι ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να σε ξυπνητός ότε κοιμούνται οι άλλοι. Quem for a Creta e conseguir despregar seus olhos da impressionante paisagem que ela nos oferece, certamente ouvirá os sons de uma música de ritmo marcado, de melodia repetitiva, acompanhada das cordas de uma lira. A música, inicialmente percebida como diferente, até mesmo estranha, vai capturando o ouvinte, introduzindo em um novo mundo de sons, de diferentes códigos e harmonias musicais. O som insistente da lira, acompanhada dos passos rápidos dos dançarinos de destreza admirável, tudo acaba por compor um cenário inebriante. Entre os tantos e característicos sons que povoam esta ilha, há uma manifestação musical que, embora não seja exclusiva de Creta, é nela que encontra sua mais rica expressão, a mandinada. Mandinada, ou no seu plural, mandinaves, são canções de estilo poético construídas em dísticos rimados de 15 sílabas. Tradicionalmente, o cantor ou cantores são acompanhados da lira e do alaúde cretense. Normalmente, este tipo de canção não é escrita, mas aprendida de cor e transmitida de geração para geração. A improvisação é uma das características das mandinaves. Os músicos não se limitam a reproduzir as melodias básicas. Enriquecem sua interpretação através das improvisações que acompanham os dançarinos, que, por sua vez, também improvisam. Algumas mandinaves são poesias curtas e completas, cantadas à maneira de poesia recitada. Outras são cantadas por vários cantores que dialogam entre si, usando os versos como ferramentas, desafiando um ao outro. Essa característica dialógica promove uma dinâmica de quase contenda, de desafio, na qual o ouvinte tem sua atenção presa à expectativa da resposta que um dá ao outro. Uma das cenas que mais impressionam em uma apresentação cretense tradicional é a troca de mandinaves por horas entre dois ou mais improvisadores ou repentistas. Δώσε μου ελπίδες ψεύτικες, δώσε μου ελπίδες ψεύτικες, έλε σε αυτό μια λύση. Έλε σε αυτό μια λύση. Όπα, καροσελιάσε μη μου. Με την ελπίδα ο άρρωστος μπορεί να ζήσει. Με μια ελπίδα και με δυο, πώς να σταθώ μαζί σου. Δώξε, έλα. Πώς να σταθώ μαζί σου. Ρε μονιά μου που μου δωκές τις σαν κι αυτές, χωρίς την όρεξή σου. Ανήχα, κοπελιά μου, ανήχα ελπίδες, τσίχασα κι ανήχα γιάιτα τσίχα. Ote kinachio criticos, me logia ventolei, me mandinaves hierete, me mandinaves clay. O que quer que sinta um cretense, com palavras não o diz. Com mandinaves se alegra, com mandinaves chora. Mandinaves, portanto, é mais do que uma definição, um hábito ou uma forma de entretenimento. Estes pequenos poemas refletem as emoções dos cretenses, expressando
tristeza, amor e qualquer outro sentimento nascido de suas almas. Sua característica de desenhar ou mesmo colorir o que descreve torna a linguagem não apenas uma forma de comunicação, mas uma forma de expressão, de veículo de sentimentos e emoções. Mandinada é o grito de um coração masculino, mas sensível, o coração cretense, diz Nikos Kazantzakis, explicando o que significa a mandinada para os cretenses. Para Kostas Kalergis, a mandinada é a forma autêntica da expressão dos cretenses, dos sentimentos que eles vivem e dão generosamente. É o resultado de um modo de vida e da prática filosófica cotidiana de suas visões. É dito que essa poesia em rima e música surgiu em Creta quando da ocupação veneziana, de 1204 a 1669, durante a qual a coexistência de duas culturas diferentes e o estímulo da renascença italiana levou a um florescimento das letras e artes em Creta, conhecida como Renascença Cretense. Alguns pesquisadores, no entanto, defendem que esse gênero já existia antes da ocupação veneziana, como evidenciado em um manuscrito bizantino do século XV, contendo os registros de canções folclóricas bizantinas consideradas mandinadas. Essa mesma discussão se estende à origem do nome mandinada. Alguns estudiosos a consideram derivada da palavra veneziana matinada, canção matinal. Há, no entanto, objeções em relação a esta origem, já que ela era comum entre os cretenses antes mesmo da ocupação veneziana. Historiadores fazem referência ao fato de que os cretenses se expressavam em versos desde os tempos da civilização minoica. Citam os profetas Epimênides e Iofon, que faziam profecias através de poemas. Para estes, a origem da palavra mandinada se deve à conjunção das palavras mandevo, do verbo adivinhar, e cado, cantar. Assim, mandinada significaria cantar profecias. Um fator importante a ser considerado no desenvolvimento das mandinadas é que, desde a antiguidade até o final da era bizantina, havia duas formas de tradição na Grécia, a oral e a escrita. A antiga língua grega, dada a combinação de sílabas longas e curtas, ritmo prosódico, tinha uma certa musicalidade que propiciava não apenas a música e a expressão poética, como também a memorização e consequente transmissão. Exemplo disso foram a memorização e transmissão de obras como a Ilíada e a Odisseia. Embora tenha ocorrido ao longo dos tempos a mudança do ritmo prosódico para o tonal da fala, a tradição oral, especialmente nos idiomas das línguas locais, como de Creta, manteve ambos os ritmos. Essa transição da prosódia para os tons, portanto, não afetou os mecanismos da memorização de grandes obras poéticas, como atesta o fato de que até hoje em Creta, pessoas, geralmente com mais de 50 anos, recitam de cor o Erotócritos, importante e extensa obra do poeta cretense Vicenzos Cornaros, de 1553 a 1613 ou 14, uma das figuras mais significativas e influentes em todo o curso da poesia grega. A poesia e as canções populares tradicionais sempre estiveram presentes no cotidiano e modo de vida dos gregos. Porém, o elemento que torna a mandinada cretense única, em contraste com as demais regiões da Grécia, é que, com exceção das canções polifônicas do Épiro e dos obituários do Peloponeso, ela continua a ser criada. Dessa forma, a tradição continua a ser mantida em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, que pela sua ampla divulgação e influência sobre as pessoas,
compete com as formas tradicionais de transmissão da cultura. Creta, geograficamente isolada por mar da Grécia continental, mantém comunicação direta com ela e com o mundo inteiro, participando ativamente das tendências modernas de mudanças culturais e tecnológicas. Consegue, apesar disso, manter e casar o modo de vida tradicional com o moderno, especialmente nas aldeias isoladas e montanhosas, com os jovens repetindo as tradições da vida e da música de seus antepassados. Em grego, parado-se, vem do verbo paravivo, entregar, com o sentido de entrego aos próximos o que recebi dos anteriores. Pela tradição, o destino individual só faz sentido como um fio individualizado de uma trama em uma cadeia coletiva. Jacques de Lacretelle. Há uma preocupação pessoal e coletiva, não apenas em se manter o que foi recebido das gerações anteriores, mas também em enriquecê-las antes de passá-la para a próxima geração. No processo de manutenção e criação das mandinades, a estrutura e as funções da vida cotidiana têm papel fundamental. O fluir do ciclo do dia, manhã, meio-dia, noite, do tempo, as estações, as cerimônias místico-religiosas e da vida, nascimento, casamento, morte, se perpetualizam em poesia e música através das gerações. É este fluir da vida, seus simbolismos, reflexões, sensações, emoções e sentimentos que despertam no homem, que são a fonte e o fomento destas manifestações artísticas de caráter popular transmitidos oralmente. As mandinades, em geral, exortam o amor, a dor, a natureza, o dia, a noite, o sol, a lua e a pátria. Há também aquelas que se referem à vida cotidiana, seus eventos, como casamentos, batizados, aniversários, festividades e opiniões políticas. Nesta mandinada, a lua é a exaltada, a lua e o amor. Ó lua tão resplandecente, te inveja meu coração, porque contemplas minha amada, distante de mim então. Minha lua, como eu invejo o brilho que tu ofereces. Ah, se eu pudesse te seguir quando tu desapareces. Essas mandinadas já têm um sentido mais patriótico. Oti kian pai o criticos, minha criti zografize, messa se catomiria anthropon xecorize. Onde quer que um cretense vá, uma creta ele descreve, e entre milhões de pessoas ele se destaca. Essa outra mandinada, ela vai fazer uma referência aos heróis, aos jovens, aos homens valentes, né, que lutaram tanto pela independência de Creta. Houve várias batalhas em Creta desde que ela foi invadida e submetida a vários povos, principalmente aos venezianos e aos turcos. E aqui então, essa mandinada é uma homenagem a esses jovens. Ele vai dizer: ta critica, ta homata, opokian tas capsis, ema palicarion, ta vris cócala faxis. No solo cretense, onde você escavar, sangue de bravos homens você vai encontrar e ossos vai desenterrar. Algumas podem expressar admiração, cortesia, como nesta mandinada. Viveres só por uma aurora, basta esse tanto de vida. Rosa em flor que muito perdura, tem sua essência esvaída. Qual folha de um murtinho branco, folha de um loureiro verde, de rosto oval como maçã, diante dela o sol se perde.
Eu escolhi aqui um trecho do livro escrito por Venla Sicari, uma pesquisadora finlandesa, que escreveu Words as Events, Cretan Mandinades in Performance and Composition. Ela faz uma referência, ela foi várias vezes para Creta fazendo pesquisa sobre mandinades. E ela vai escrever nesse livro uma experiência que ela teve, pessoal, onde ela pôde atestar o uso da mandinada de uma forma totalmente inesperada para ela. Então, ela vai relatar. Parei em um cafezinho para descansar. Pedi algo para almoçar. O dono sentou-se para comer comigo e, na conversa, ele me convidou para ir a uma festa naquela noite, na aldeia vizinha. Agradeci pelo convite, mas disse-lhe que não seria possível. Ele continuou insistindo, e eu continuei rejeitando sua oferta, até que, finalmente, ele explodiu em mandinadas. E aí ele diz, «Isse homorfe, isse escliri, isse que pismatara, que pos plirrones minha carviá, verines minha decara. Você é linda, você é dura, e é também teimosa. E como você machuca um coração sem a mínima consideração». O diálogo continua, né? E a escritora diz, fiquei muito impressionada com ele ter usado a tradição poética como um convite intimidativo, mas disse-lhe que ele devia entender que eu não podia ferir o meu namorado para ir a uma festa com um homem estranho. Aí, diz ela, né? Ele recorreu a usar de todos os seus poderes poéticos. E diz, Horissame prosoriná, nihanistinelpiva, matincardiamo kivernas, fanaftiki pixida. Vefamask se horissone, e estrategi tis Evropis, e a ti agapificame istonanfo tis niofis. Nós nos separamos temporariamente, não perca sua esperança. Mas como bússola marítima do meu coração, você tem a governança. Nem todos os exércitos da Europa não nos separarão, porque na flor da juventude vivemos a paixão. E essa pesquisadora, ela vai justamente utilizar essa experiência que ela teve e dizendo o sentimento pessoal que ela teve, que inicialmente ela ficou talvez um pouco indignada, levou a mal, diz ela, mas que com o tempo e com a ajuda de um amigo grego, ela pôde entender que aquilo era uma reação dele ao fato dele ter convidado, dele ter sido recusado, e que ele procurou com isso criar um clima de intimidade e de aceitação. E diz ela que ela entendeu, então, que aquilo era um jogo amoroso, um jogo da paquera, um jogo do flerte, né? Então, nós não podemos... Deixamos aqui, então, de falar de mandinás, mas nós temos que fazer um comentário a respeito de uma expressão musical que acontece aqui no Brasil, que são os repentes, né? E aqui, o que é o repente? O repente é aquela expressão musical nordestina, que é também baseada no improviso, cantado alternado por dois cantores, e daí vem o nome de repente. Ela difere das mandinadas na sua métrica musical, desde que nos repentes predominam os versos heptassílabos e decassílabos, e as mandinadas são construídas em cima de 15 sílabas, né? Mas tem um aspecto muito interessante no que se refere aos estudos referentes às suas origens, desde que é sabido que ela não é autóctone, né? Ela vem de outros lugares. Então, muitos apontam as suas raízes na tradição
ibérica dos trovadores. Mas o conhecido pesquisador Luiz Câmara Cascudo, ele propõe uma outra origem. Ele diz que descende diretamente do canto amebeu. O canto amebeu é um poema de origem grega, característico da poesia pastoral clássica, que era recitado por dois personagens, que, seguindo um esquema de perguntas e respostas, respondiam uns aos outros, criando uma discussão entre os que propunham a questão e os que davam a resposta. Então, é curioso, né? Eu acho que é uma curiosidade que vale a pena ser refletida, estudada, apontada, como, então, diferentes lugares do mundo, né, como Grécia e Nordeste brasileiro, aparece uma manifestação muito semelhante, provavelmente com origem europeia, e que tomam suas cores a partir do lugar que elas crescem e se desenvolvem. Então, era isso que eu tinha que falar, que eu tinha a falar.